Filipão, será que vale a pena investir no ETF do Nubank? Porque eu percebi que eles começaram a ser negociados no mês passado e eu quero saber se vale a pena investir, gostaria de comparar com outros ETFs também. E eu sei também que existem ETFs lá no exterior. Então fica tranquilo que nesse vídeo a gente vai falar sobre todos esses pontos aqui para que você possa entender mais sobre esse assunto. Então fica comigo até o final esse vídeo que está repleto de informação de qualidade para você. Se você está chegando aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Prazer, meu nome é Felipe, eu sou analista CNPI e aqui a gente fala sobre investimentos tanto no Brasil quanto no exterior. Então já se inscreve no canal, aperta no botãozinho vermelho aí e ativa a notificação para ficar sempre bem informado. E se você já é um investidor casca grossa, deixa um dedo like aí para fortalecer cada vez mais aqui o canal e a nossa informação chegar a mais pessoas. Primeiro ponto que eu separei é para colocar todo mundo na mesma página. Então todo mundo precisa saber o que é um ETF. Então, um ETF nada mais é do que uma espécie de fundo de investimento. Então, talvez você já saiba, um fundo de investimento geralmente tem a figura do gestor tomando decisões de forma ativa, ou seja, ele vai olhar todas as opções disponíveis no mercado e vai ativamente selecionar o que ele vai colocar dentro do fundo. Um ETF, geralmente ele toma decisões de forma passiva, ou seja, ele vai replicar um índice já pré-estabelecido e é aquilo e pronto. Então, a gente percebe que existe essa grande diferença e também os ETFs são negociados diretamente na bolsa de valores. Então, você consegue ver aquela oscilação a todo momento ali e você tem uma liquidez maior na maior parte dos casos, tá? É claro que cada um deles tem uma característica diferente, tanto os fundos quanto ETFs, mas de modo geral eles são similares, simplesmente com essa diferença ali de que um tem a gestão passiva e outro gestão ativa. E para ficar mais claro ainda para quem está começando e não estou entendendo essas nomenclaturas, imagina o seguinte, imagina que você tem a missão da tua casa de fazer a compra do mês, tá? E aí você precisa saber o que você vai precisar tanto para alimentação, para higiene e tudo mais, né? E aí você tem que ter uma lista de compras ali e essa lista de compras não está pronta. Você vai lá no supermercado e você vai decidindo o que você vai colocar dentro do carrinho. Então você vai ter um trabalho ativo de selecionar e colocar tudo dentro do carrinho. Agora imagina o seguinte, o supermercado, ele deixou 3 carrinhos lá já prontos, né? Já tá tudo colocado lá dentro da compra do mês para 3 perfis de pessoa. Então, uma pessoa solteira que mora sozinha, um casal que mora só os dois, né? E um casal que tem 2 filhos. Então, tem 3 carrinhos para perfis de pessoas diferentes. Então, dentro desses carrinhos, haverá coisas diferentes, né? E por mais que acabe atendendo a necessidade ali específica, seja de qual for aqueles 3 perfis, o que vai acontecer é que dentro daquele carrinho vai ter alguns itens que a pessoa não gostaria de ter comprado, né? Então, às vezes comprou um item a mais do que gostaria, né? Então, você percebe que é uma forma de facilitar, porém, por vezes, vai ter uma diversificação ali, vai ter alguns ativos que não vão fazer muito sentido. Compreende? Então é basicamente isso, o ETF acaba facilitando, mas você também acaba não tendo muita liberdade de como gerir aquela carteira ali do ETF, tá? E agora eu tenho outro ponto aqui para vocês, que é em relação a quais são os índices que os ETFs acabam replicando, né? Então a gente tem 3 principais que eu separei aqui para vocês. A gente tem o IBOV, tá? Que é o principal índice que a gente tem aqui da Bolsa de Valores. Ele vai replicar as principais ações aqui do nosso mercado, né? Então vai ter uma grande participação ali de Itaú, vai ter uma grande participação de Vale, vai ter uma grande participação de Petrobras também, tá? Agora a gente tem o IDIV, que ele vai olhar para as empresas que pagam dividendos, tá? Então ele vai ter um foco maior aí em empresas que pagam de forma consistente dividendos. E a gente tem o IFIX, que ele vai replicar todos os fundos imobiliários que a gente tem aqui na nossa bolsa de valores, certo? E o terceiro ponto é em relação a algo que até esse ano era verdade absoluta. Os ETFs no Brasil não distribuem dividendos. Porém, essa regra mudou, né? A partir agora de 2023, o início de 2023, foi possibilitado com que os ETFs que forem criados a partir de 2023 possam distribuir os dividendos. Antigamente, o que acaba acontecendo é o seguinte: tem um ETF lá, né, que replica o índice de dividendos. E o que acaba acontecendo quando essas empresas pagam dividendos, né? O dividendo vai para dentro daquele ETF, vai dentro para o fundo do ETF.
e esse dividendo não é distribuído para os cotistas daquele ETF, né? Ele é reinvestido ali dentro. Então algumas pessoas não gostam muito disso, gostariam de receber de fato o dividendo na sua conta, né? Para ele decidir se ele vai investir ou não. E aí com isso houve a mudança na regra, né? Então agora os novos ETFs eles podem ter isso. Lembrando que os ETFs antigos a regra continua a mesma, tá? Isso acaba acontecendo para os novos ETFs e esses ETFs eles precisam colocar lá como a regra deles é a distribuição de dividendos. Então, o Nubank criou dois ETFs. Um ETF que vai pagar dividendos mensais e outro ETF que vai reinvestir os dividendos aos moldes que a gente já tinha, tá? Então, como que funciona isso daqui, tá? A gente percebe que quais são os principais ETFs de dividendos. Então, vamos pegar aqui, a gente tem o Divo 11, tá? Que ele replica o índice IDIV e ele tem uma taxa de 0,5% ao ano. Guarda essa taxa aqui que a gente vai comparar depois com as taxas lá do exterior, tá? E é importante também a gente sempre comparar a taxa de administração com o ETF, o fundo que a gente quer investir, porque por vezes você vai olhar o do Nubank, pô, legal, gostei pra caramba do Nubank, só que aí a taxa é muito alta, pode ser que não compense, tá? Então a gente sempre precisa levar em consideração isso. A gente tem o BBSD 11, tá? Que ele vai replicar o S&P Dividendos Brasil, que ele busca as 30 maiores pagadoras de dividendos aqui do Brasil. Então já vai ter uma exposição diferente da IDIV, tá? E a taxa dele é de 0,5% ao ano também. E agora a gente tem os ETFs do Nubank para a gente poder comparar e decidir ali, pô, vale a pena ou não vale a pena. Então vamos lá. A gente tem primeiro aqui o NDIV 11, onde ele vai replicar aqui o índice Bovespa Smart Dividendos, que foi criado pelo Nubank, tá? Em parceria com a B3. O foco desse daqui é no recebimento de dividendos mensais. E a gente tem o NSDV 11, que vai replicar exatamente o mesmo índice, porém ele vai ter foco em reinvestir os dividendos no próprio ETF, tá? Então vai ter a mesma sistemática dos ETFs que a gente já viu anteriormente. Agora, vamos dar uma olhada aqui. Qual que é a taxa desses ETFs aqui? A taxa é de 0,5% ao ano e não a taxa de performance. Isso aqui é bastante importante a gente perceber, porque geralmente se tiver taxa de performance não vai ser muito interessante, a não ser que o benchmark seja um benchmark difícil de ser batido, geralmente não é, tá? Então, sempre verifique se há uma taxa de performance ou não. Se tiver, já coloca um pezinho para trás ali, tá? Liquidez. A liquidez aqui, né, em relação a quanto tempo você vai ver esse dinheiro caso você faça a venda desse ETF. Então, após fazer a venda, em 2 dias úteis, o dinheiro está na sua conta. Agora, valor atual para investir em uma cota. Então, estou gravando esse vídeo aqui no dia 25/10 e hoje, para você comprar uma cota do NSDV, vai sair por volta de 98,06 e o NDIV 97,99, tá? A gente ainda não tem uma métrica de dividend yield porque ainda não foi distribuído nada, certo? E agora, em relação à composição da carteira, isso que é bastante importante para que você possa tomar decisão também, tá? Então você pode entrar nesse site aqui, tá? Que é do próprio Bovespa, onde você vai verificar qual é a posição aqui da carteira do NDIV, tá? Então você vai perceber que ele tem a posição em Banco do Brasil, BB Seguridade, Bradespar, Cielo, Semig, Semin, tá? Algumas empresas de energia, várias empresas de mineração, de construção civil, energia novamente, tá? E aí o que acaba acontecendo aqui, se você for dar uma olhada um por um ali, você vai ver que ele está bem exposto no setor de mineração, tá? Então isso vai trazer uma volatilidade maior para a carteira. Então, por vezes, né, você não gostaria de ter uma exposição tão grande no setor de mineração. Se você somar tudo ali, vai chegar em praticamente 30% da carteira setor de mineração. Eu não acho tão interessante. Então, geralmente, quando a gente está investindo com foco em dividendos, a gente está buscando uma estabilidade maior, né? E por mais que sejam empresas já consolidadas e tudo mais, o setor de mineração é altamente cíclico. Então isso vai trazer uma volatilidade para a tua carteira que talvez você não esteja esperando ao investir em dividendos. Por vezes você pensa, pô, eu não quero me arriscar muito, eu quero investir em dividendos. E aí você vai lá e compra um ETF que boa parte dela está atrelado ao setor de commodity, minério de ferro. Então vai ter oscilação, vai ter uma volatilidade bastante grande. Talvez oscile até mais do que um ETF mais simples ali que replique de forma mais diversificada,
tá? Então tenha isso em mente que é bastante importante, tá certo, pessoal? Seguinte, enquanto isso, me fala o seguinte, tá curtindo o vídeo, tá aqui até agora? Então deixa o dedo like aí, cara. Fortalece aqui o canal e também se inscreva aqui no canal para ficar sempre bem informado. Beleza, pessoal? Outro ponto aqui que eu quero trazer para vocês é em relação à comparação com ETFs de dividendos americanos, tá? Então eu separei aqui o NOBL, tá? Então esse aqui, esse ETF, ele pega as aristocratas em dividendo, né? Então ele pega aqui as apenas empresas do S&P 500 que aumentaram o pagamento de dividendo ano a ano por pelo menos 25 anos. Então, mercado americano é diferenciado, tem empresa pra cacete lá e, cara, uma empresa que aumentou dividendos ano após ano durante 25 anos é uma empresa altamente resiliente, né? Então, isso traz uma segurança bastante grande para o investidor. Você pode verificar a composição da carteira através desse site aqui, ó, etf.com/NOBL, tá? Então vamos dar uma olhadinha nele para ver como é que tá. Ele é em inglês, tá? Mas você pode traduzir ele para português ali, pelo Google Chrome mesmo, tá? E aí a gente percebe o seguinte, né? Se a gente aperta aqui em Holdings, a gente percebe aqui, opa, não quero fazer login agora não, pode sair, beleza? A gente tem aqui as 10 principais posições, né? Então representa 17,51% as 10 principais posições. Então a gente percebe aqui embaixo quais são as empresas. Então tem General Dynamics, Affleck, Exxon, Chubb Limited, AbbVie, Walmart, né? A gente tem diversas aqui, você pode clicar aqui em visualizar tudo. Aqui do lado você tem a diversificação por setores, né? Então setor financeiro, setor de consumo não cíclico, tá? Setor de tecnologia. Você consegue ver bem aqui como que esse ETF está diversificado. E aqui especificamente esse é somente de empresas americanas, tá? Então depois dá uma olhadinha com calma aí nesse site que é bem bacana para você encontrar alguns ETFs, tá? Em relação ao dividend yield desse ETF aqui, é um dividend yield bem baixo, tá? Dá uma olhada aqui, é um dividend yield de 2,25%. A gente está falando do mercado americano, né? Então a gente percebe aqui que o mercado brasileiro, a gente tem um prêmio em relação ao risco, a gente tem um benchmark ali que geralmente acaba sendo a taxa de juros, algum título de investimento prefixado mais longo e a gente acaba fazendo essa comparação com os dividendos, tá? Então a gente percebe que o dividendo lá nos Estados Unidos naturalmente vai ser menor, justamente por conta desse prêmio, tá? E a gente também tem aqui o quarto ponto, que é a taxa de administração. Então lembra lá que os ETFs aqui no Brasil ficam na faixa de 0,5% de taxa. Lá a gente tem 0,35%, tá? Então acaba sendo mais barato, tá? E na verdade é uma taxa baixa, né? Na verdade acaba sendo bem tranquilo. Se fosse uma taxa de 2%, 1,5%, aí começa a ficar mais alta. Agora, para quem ainda não investe ali e tudo mais, não sabe como fazer para investir, como que você faz para comprar um ETF do Nubank, né? Então você tem lá a conta do Nubank, provavelmente já foi criada uma conta do Nuinvest para você, e aí para você investir através do Nuinvest, você vai abrir o aplicativo lá e vai cair nessa aba aqui, ó. Você vai clicar lá em investir, vai aparecer essas abas aqui, você vai clicar em ETF, vai aparecer aqui vários ETFs aqui e você pode escrever aqui em cima. Aí você pode colocar NDIV. Colocando NDIV, ele vai aparecer, você vai clicar nele. E aí você pode ver aqui qual que é o preço que ele está hoje. E clicando em comprar, você vai cair nessa outra aba aqui, mostrando quantas cotas você quer comprar. Então, o mínimo é 1. A taxa de corretagem, enquanto estou gravando aqui, é de 0. E a taxa da B3 é de 0,03 centavos, tá? Então, você pode clicar aqui em comprar e aí colocar a tua senha e fechou, já comprou. Então, para investir é bastante simples, tá? Basicamente, todas as corretoras têm essa sistemática bem similar. Então, procure uma corretora que acabe te atendendo aí, que você goste da plataforma, certo? E agora, o sétimo ponto é qual dos dois ETFs do Nubank eu investiria. Cara, se fosse para selecionar eu prefiro formar a minha própria carteira de dividendos. Conforme eu falei anteriormente, né? Por vezes você vai selecionar alguns ali que você não gostaria de ter. Então, a diversificação é interessante, porém não é uma diversificação tão grande assim, e a gente percebe que boa parte ali acaba sendo atrelado ao setor de mineração. Eu não gostaria de ter tantos ativos no setor de mineração. Porém, se a gente vai construir a nossa carteira e utilizar o ETF ali
para ser só uma parte da nossa carteira e não a nossa carteira completa, aí sim você pode selecionar um ETF ali sem problema nenhum. O problema é selecionar ele somente para ser a tua parte de dividendos ali. Se for isso, eu não acho tão interessante, tá? Então, se fosse para selecionar um dos dois, eu iria selecionar o NDIV, tá? Porque eu prefiro receber os dividendos diretamente na minha conta e posteriormente eu decido o que eu vou fazer com esse dividendo. Eu posso pegar esse dividendo e eu não quero reinvestir no NDIV, eu quero reinvestir, sei lá, em B3, no Banco do Brasil diretamente, tá? Ou eu quero investir no fundo imobiliário, eu quero migrar esse dividendo para renda fixa. Então, você vai ter uma liberdade muito maior para decidir o que fazer com esse dividendo. Quero saber a tua opinião. O que tu prefere? Tu prefere receber o dividendo na tua conta ou prefere de forma automática que ele já seja reinvestido lá dentro desse ETF? E também comenta aqui, cara, esse vídeo que te ajudou de alguma forma, foi positivo? Comenta aqui que eu quero saber o teu feedback. Lembrando, vá lá no meu Instagram, que é Felipe CNPI. O Instagram agora mudou, tá? Lá eu abro caixinha de perguntas praticamente todos os dias para a gente trocar uma ideia por lá. E se você quiser uma mentoria gratuita, concorrer a uma mentoria gratuita, o link tá aqui embaixo também, tá? Clica no link aqui embaixo que você vai poder ter uma mentoria, uma consultoria comigo de 30 minutos para poder avaliar a tua carteira de investimentos ou bolar uma estratégia de investimentos para ti. Beleza? Vou ficando por aqui, a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço.